O louvor da tua glória. Que lindo, não é? Não pensa a gente poder cantar que é para o louvor e a glória de Deus, pela graça dele, que Deus é o nosso Rei, nosso Salvador. Amém, queridos? Peço a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós continuaremos as nossas meditações nessa preciosa carta que o Espírito Santo do nosso Deus deixa registrado para nós. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de tudo que nós já ouvimos, tudo que nós já cantamos, nós já oramos, nós já lemos, nós já contribuímos, nós já louvamos ao Senhor. Obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado por podermos confessar o nosso pecado, porque nós cremos que somos perdoados pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse cuidado que o Senhor tem dado a nós. Ilumina-nos com teu Espírito, para que nós entendamos o Evangelho, o único Evangelho, para que vivamos de acordo com a verdade do Senhor, Pai, convictos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, por isso. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você é uma pessoa convicta? O que é uma pessoa que é convicta? Uma pessoa convicta é uma pessoa que tem uma opinião firme. Sabe, se é uma pessoa que tem uma opinião firme. Ela é uma pessoa que tem uma ideia. Ela vive de acordo com aquilo que ela crê. Aquele princípio que ela crê. Ela vive assim. Esses princípios vão guiar as suas atitudes e as suas ações. Essa é a ideia de convicção. A pessoa que é convicta, numa das definições do termo do convicto, é a pessoa que foi provada. Sabe o que é interessante? Um termo jurídico da palavra convicto é um criminoso que foi condenado. Ele passou pelas averiguações e aí, se ele foi condenado, ele é considerado convicto. Ou seja, foi provado. É convicto que ele realmente cometeu aquele crime. Isso é provado. Eu queria que você ficasse com essa palavra na sua cabeça. Você é convicto da verdade que você crê? Você vive baseado nas convicções que você crê. Porque o evangelho, queridos, não é simplesmente uma religião. Na verdade, o evangelho é um estilo de vida, né? Não é simplesmente um cumprimento de rituais. Na verdade, o evangelho esclarece para você quem Deus é, o favor de Deus na sua vida, e você entende que você agora é uma pessoa convertida. A partir dali, os seus princípios, as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos vão ser norteados pelo evangelho, pelo que você conhece de Cristo, pela palavra de Deus. Convicção, ela balança muitas vezes a gente. Porque às vezes você vai ser provado na sua convicção num grupo de pessoas. Vou dar um exemplo para você. As donas de casa aqui. Se você está num círculo de outras mulheres, e aí daqui a pouco
Então, você, o que você faz? Ah, eu sou CEO da empresa tal, tal, tal. Não sou contra as mulheres que são trabalhadoras nesse sentido, né? Não é isso que eu quero dizer, mas eu só quero frisar as mulheres que estão sendo as mães que a Bíblia diz, as boas donas de casa que a Bíblia tanto exalta. Aí está lá a CEO de tal empresa e tal, não sei o quê, tal, fez tantas pós-graduações e está lá naquele cargo, exercendo aquele papel essencial para aquela empresa. E aí você, o que você faz? Ah, eu estou caminhando aqui a minha carreira, eu tenho feito isso, isso, e aquilo, aqui, aquelas especializações. Ah, e você? Não, eu sou uma mulher que sou envolvida em ações sociais de tal modo, de tal forma, de tal forma. Aí chega na sua vez. Aí chega para você e fala, e você? Eu sou do lar. Hã? Não vi. Do lar. Não, a gente não conseguiu ver aqui. Eu sou do lar. Ah, tá. Você não tem uma especialização de pós-graduação? Não. Você não é envolvida com as causas sociais do mundo? Não. Não, eu cuido do meu marido e dos meus filhos e tal. Se você se encaixou nesse simples exemplo que eu dei, dessa mulher que está envergonhada de ser do lar, você não é convicta. Você não é convicta do chamado de Deus para você. Você não é convicta da bênção que é cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, porque você está entendendo que você está auxiliando esse homem, para esse homem ser um homem crente e abençoar esse mundo. E você está cuidando dos seus filhos, fazendo com que eles cresçam para a honra e glória do Senhor e um dia sejam salvos, que sejam uma bênção nesse mundo. Talvez falte em você convicção. Aí na hora de preencher aquele papel lá, de falar o que eu vou colocar aqui. Aí tem as profissões, aí tem a última lá, do lar. Eu clico aqui agora. Eu acho que depois da pregação do domingo eu vou clicar no lar. Cliquem lá, né? Marquem o xizinho. É uma bênção o serviço que você faz. Seja convicta disso. Jovens aqui presentes. Ah, e você? Ah, tem um pastor lá na igreja, lá nossa, lá, que tá falando um negócio meio assim, que esse negócio de ficar test drive, namora com uma e namora com outro, namora com uma, namora com outra, não é bíblico. O bíblico é me comprometer com uma moça e falar com ela, eu quero casar com você. Eu estou me preparando emocionalmente, espiritualmente e financeiramente para cuidar dela. Aí tem uma roda de pessoas falando, não, eu já namorei. Eu namorei uma irmã e não deu certo, assim, tal, meu coração, né, viu que não era ela para mim. Mas a gente ficou namorado uns 5 anos, e aí depois a gente não deu certo. Aí não deu certo, né? Ah, e você? E você outro, tal? Ah, então, eu tô aqui, eu tô namorando com uma pessoa, ela nem é crente, mas assim, é uma pessoa boa, gente boa, até tá indo pra igreja e tal. Aí chega o outro, e você? Não, eu tô assim, a gente tá naquela fase, é quase noivado, é quase namoro. Quanto tempo? Já foi uns 10 anos. Aí chega para você, e você? Você, não, eu não acredito que o namoro é algo bíblico, não. Como não? Mas hoje, como pode não namorar? Não, eu não acredito, sabe por quê? Porque é o seguinte, a Bíblia diz que o homem tem que ter palavra. O homem convicto, ele tem palavra. Então eu vou olhar para aquela moça, eu posso levar aquela moça para tomar um sorvete, eu vou conversar com ela dos planos dela, qual é a visão dela. De repente, eu estou pensando em ter 5 filhos, ela está querendo ter um cachorrinho, aí a gente vê que não está dando certo, né? Ela quer morar fora e eu não quero sair de São José dos Campos. Num sorvete a gente já percebeu que não vai dar. Agora tem outra que falou assim, não, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe, eu tenho plano de ser uma bênção na igreja. Aí o rapaz, o homem, ele vai olhar e fala assim, peraí, essa esposa é joia. Quem são os pais dela? Ela é obediente? Porque se for o marido, ele vai olhar, ela é obediente ao pai dela? Como é que ela trata o pai dela? Opa, é um bom sinal. O contrário, a moça vai olhar, como é que esse marido trata a mãe dele? Esse marido não, né? Não é marido ainda, né? Esse pretendente trata a mãe dele. Interessante. Como é que ele é envolvido na igreja? É um homem crente? É a moça, ele olha para a moça e fala, essa moça é uma moça crente? Nossa, o que impede da gente casar? Bom, eu estou sem dinheiro, né? Mas eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou, né, me preparar, eu vou conversar com o meu pastor ou com o irmão mais maduro que eu. Olha, eu estou de olho naquela moça, aquela moça realmente é uma moça, assim, as características que ela tem, é uma moça crente, envolvida com a igreja, quer ser uma esposa e mãe, eu estou interessado nela. Aí esse mais maduro, porque ele é convicto, esse mais maduro, ele vai chegar e falar assim, então você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus e vai fazer os cálculos, você vai chamar a ela para um sorvete
e de repente vai falar para ela, olha, eu estou pensando aqui, eu fiz aqui a planilha aqui, tal, não vai dar para a gente comprar um carro, mas dá para pagar Uber, né? A gente pode, não vai dar para comprar um apartamento, mas dá para alugar, né? A gente começa a ver, eu acho que dá. O que você acha? Aí se ela falar, sim, né? Então você já vai estar feliz, né? Aí você vai chegar pro pai dela e vai falar assim, eu não vou tentar nada com a sua filha. Eu não vou ficar pegando a mão dela. Eu não vou ficar beijando. Eu vou casar com ela. Já pensou, queridos? O pai dela vai tomar um susto. Como assim? Não, porque é o seguinte, a sua filha tem isso de característica, isso de característica, isso de característica. Para mim isso é extremamente importante. A mulher crente, mulher envolvida com Deus, mulher que tem plano de cuidar de mim e dos nossos filhos. Eu vejo, falando para o pai dela, eu vejo o jeito que ela trata o senhor. Se ela trata o senhor assim, eu estou feito. É uma moça que está caminhando, né, para honrar a Deus. Eu sou um rapaz que eu também estou caminhando. Eu estou querendo fazer o que é certo. Eu queria que o senhor me conhecesse mais. Eu estou fazendo isso, isso e isso. E meu plano é, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, no máximo daqui a 2 anos, nós estejamos casados. Talvez eu não vou ter um carro até lá, talvez eu não vou ter um apartamento até lá. Mas eu tenho o princípio de Deus, de ser um homem convicto que vai cuidar da sua filha. Irmãos, o que chegar assim lá em casa, eu falo, pronto, está feito. É isso. Por que falta isso, irmãos? Não, vamos tentando. Aí vai, defrauda a moça, promete coisa para a moça que não cumpre. Ai, você, minha princesa, amor da minha vida. Nossa, você é a mulher que eu sonhei. Fica só defraudando. Aí depois de 2, 3 anos, fala, ai, não era bem isso. O Senhor me revelou que não era você. Que isso? Que homem é esse? Perdão da palavra, irmãos. Isso é um moleque. Isso não é convicto. Isso não é convicto. Por isso que são coisas que a fé, o Evangelho traz para nós. Convicção daquilo que você crê. Mas para a Bíblia diz isso, diz isso. Quem falou, queridos? Vamos colocar 50 anos, 60 anos, não tinha namoro, irmãos. Não tinha namoro. Sabe qual é o dado interessante nisso? Iniciou a fase do namoro, aumentou o índice de divórcio. Não era para dar certo, não está fazendo test drive? Pessoas que ficam namorando 9 anos, no segundo ano está separando. É isso, irmãos. Isso no mundo, normal, natural. O princípio é deles, mas na igreja não, queridos. Na igreja não. Na igreja nós somos convictos, a Bíblia diz isso. Não precisa você tocar, você fazer mais coisas antes do casamento. Depois do casamento você vai desfrutar isso com muita alegria, com muita satisfação. É a ideia que Hebreus diz, o leito sem mácula. Amém, glória a Deus. No casamento. Antes disso não, irmãos. Antes disso, está lá com a moça, defrauda ela, e ela também a ele, mas é claro que eu estou falando convicto aqui, o homem, né? Defrauda ela, depois fala, não deu certo, pastor. Não deu certo. O que não deu certo? O que não deu certo? O que você não perguntou antes? Por que você não foi procurar alguém mais maduro para te ensinar as perguntas que você deve fazer? Por que você não sentou com um casal que você reconhece na igreja que é um casal bíblico, não foi almoçar com eles, tomar café com eles e falar com eles abertamente, olha, nós estamos nesse processo. O que vocês acham? Já pensou se a igreja vivesse esse princípio? Irmãos, não seria esse índice de defraudação. Causa problema emocional para a moça. O rapaz acaba sendo um homem que não é homem. Não tem palavra. Ele não está errado. Isso é falta de convicção. Falta de convicção. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Quando você ouve um princípio de Deus, princípio claro de Deus, fala assim, olha, esse é o princípio da palavra. Para você, isso é certeza? Por exemplo, Jesus vai buscar a sua igreja. Você crê nisso? Amém? Amém. Nós temos 10 aqui que creem fielmente nisso, né? Estou brincando. Espero que você creia. Isso é verdade. Você crê que Deus cuida de você? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Tem mais, né? Tem mais que creem. E que Deus cuida de você. Você crê que Deus é soberano sobre todas as pessoas, sejam autoridades que estão sobre a sua vida, sejam vizinhos, familiares. Você crê que Deus é soberano sobre todas elas? Creia nisso. Isso precisa estar impregnado em você. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele está falando, os irmãos estão duvidando da convicção de Paulo. Eles estão achando que Paulo está alargando a porta do evangelho para que os gentios se ingressem nele. Quando na verdade Paulo fala, eu não recebi esse evangelho de homem não, gente. O evangelho que eu estou pregando é celestial. O evangelho que eu estou pregando é de Deus.
Vocês já viram como é que eu fui no passado. Hoje, vocês estão falando agora que eu estou buscando agradar homens? Ah, igreja de Galácia, vocês não estão me conhecendo, não. Eu sou homem convicto. E ele passa a falar sobre isso, a carta aos Gálatas, queridos. Discorrer sobre isso, o evangelho de Cristo. O evangelho verdadeiro. Aliás, o único evangelho. É preciosa a carta aos Gálatas. Eu falei ontem na reunião dos homens, assim, que a carta aos Gálatas tem aquecido cada vez mais o meu coração. Louvado seja o Senhor por isso. Que pensa essa carta. Verdadeira essa carta. Está nos nossos dias essa carta. Convicção. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo. Conta-nos a história da igreja, né? Que havia o Coliseu, né? Lá o Coliseu, onde acontecia os massacres. Leões eram soltos para matar as pessoas, dentre elas os cristãos. Sabe o que acontecia quando o cristão ia lá para a arena e todo mundo assistia aquele, entre aspas, tá? Espetáculo de horror. Entre aspas não, tira aspas, espetáculo de horror mesmo. Onde eles olhavam para aquilo e viam os cristãos fazendo, sabe o quê? Se ajoelhando e orando a Deus. E o leão vinha e estraçalhava. Sabe o que acontecia, queridos? Pessoas desciam da arquibancada para adorar esse Deus ao qual eles estavam morrendo. Isso é convicção. Falta-nos, muitas vezes, convicção. Se você é uma esposa, seja esposa para a honra e glória do Senhor, convicta. Não há papel melhor nessa terra para você. Não há. Não há. Você está cuidando do seu marido, você está cuidando dos seus filhos. Olha que bênção, a Bíblia cita. A Bíblia não cita. E, de novo, eu não estou desmerecendo as profissionais. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, queridos. Mas a Bíblia não cita nenhuma profissão. Ele diz mãe, esposa e mãe. Exalta esposa e mãe na Bíblia. Está lá. Na carta de Paulo a Tito. Seja convicta do seu ministério. Isso é um ministério. Isso é um ministério. Pense nisso. Homens, a sua moral, né, o seu discernimento da palavra, o seu amar a sua esposa e não ficar como esses homens mundanos, olhando para 1, 2, 3, 4, 10 mulheres. Você tem a sua mulher que Deus te deu, ame a ela como Cristo amou a igreja, convicção. Eu amo, eu vivo assim a fé. Filhos, uma porção de gente rebelde, professores estão sofrendo nas escolas aí, irmãos. Professores estão sofrendo, estão levando tapa na cara de criança, de moleques, de meninas, porque falta respeito, porque não tem honra, porque essa honra já não começa em casa. Os filhos não honram os pais, queridos. Vão honrar professores, vão honrar policiais. Olha a podridão que está esse mundo. Falta de convicção. Agora, você é crente. Você não é levado pelas circunstâncias. Você, diante de Deus, você vai falar assim, eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus disse isso, eu vou fazer assim. A palavra de Deus me ensinou assim. Paulo está sendo confrontado em Gálatas de que ele está falando uma mensagem que ele não está falando. Ele falou, peraí, eu vou ficar falando, gente, agora eu estou fazendo isso, eu estou agradando a homens. Se eu fizesse isso, eu não seria servo de Deus. Eu não seria escravo de Deus. Parem com isso, que ideia é essa? Nós precisamos ser convictos. Mas eu queria ler a história. É um trecho grande. Mas eu queria ler a história com você de um homem convicto. Esse homem é um exemplo para mim. Só há citação nesse capítulo desse homem. Micaías. Ouviu falar de Micaías? Espero que você tenha ouvido falar de Micaías. Se não, você vai conhecer Micaías hoje. 1 Reis, capítulo 22. Pegou aí, 1 Reis 22. 1 Reis fica antes de 2 Reis. Pastor, agora ficou fácil. Irmãos, olha, preste atenção aí. Crianças, preste atenção. Olha, preste atenção no Micaías. Irmãos, olha só. Eu vou ler de maneira rápida, né? Não tão rápida, mas vou explicando a história, tá bom? 1 Reis, capítulo 22. Ok? Todos aí? Depois você lê em casa também. 1 Reis
Micaías. O Espírito Santo do Senhor deixou registrado para nós essa história de Micaías. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, ou seja, após passar aquele período de paz, sem guerra, porém, no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós hesitamos a tomá-la das mãos do rei da Síria. O rei de Israel é o tal do Acabe. O rei de Israel, depois de 3 anos de paz, ele fala: mas peraí, aquela região lá da Síria não é nossa? Vamos tomar aquela região? 3 anos de paz. Olha o homem procurando problema, irmãos. Aí, então, lhe perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja? A Ramote de Gileade? O Josafá falou: o rei de Israel, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Nós vamos juntos. Quem? O rei de Judá, o Josafá, juntamente com o rei de Israel. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de, grave esse número, 400 homens, e lhes disse: ireis a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Olha a consulta aos profetas: eu vou ou não vou para a guerra? Olha a resposta: eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá: e não há aqui ainda algum profeta do Senhor para a gente consultar? Por quê? Sendo que tinha 400. 400 falou: vai lá que você vai ganhar. O que Josafá percebeu? Isso não está me cheirando bem. Não tem um profeta do Senhor aí? Não um profeta seu, Acabe? Não tem um profeta de Deus aí? Vamos ver, queridos. Respondeu o rei de Israel, Josafá: sim. Há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá: não fale o rei assim. O rei não queria chamar o Micaías porque ele só fala contra o rei, segundo a visão do rei. Só fala contra mim. Então não vamos consultar um profeta. Mas os 400 falam que é para ir para a guerra. A voz do povo é a voz de Deus. Não é versículo bíblico não, gente. Não é versículo bíblico não. Vamos lá. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: olha, trazei-me depressa Micaías, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe, Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Pronto, eu tenho a resposta de Deus. Para que consultar o Micaías? Não precisa, Josafá. Irmão, vamos ver que vai precisar. Vai precisar. O mensageiro que fora chamar Micaías falou dizendo: ô Micaías, olha o que ele disse para Micaías: eis que as palavras dos profetas, a uma só voz, 400, hein? Predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ele já foi com o recado dado. Micaías, é o seguinte, vieram aqui para consultar você, mas é o seguinte, eu só vou te adiantar a história. Os 400 lá estão falando que o rei vai ganhar a guerra. Só repete a história. Tá bom, Micaías? Não tem problema. Nada a ver. Não é isso? Não entra muitas vezes na igreja? Nada a ver. Não tem problema não. Os 400 estão falando. Então, você é só mais um, vai ser 401. Esse era o problema, irmãos. É 400 e ele. Era 400 e Micaías. Essa era a questão. O Micaías diz assim: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, ele lhe perguntou: Micaías, olha a pergunta do rei: iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Eu imagino que Micaías respondeu assim, tá? Eu imagino, tá, queridos? Aí ele diz assim:
sobe. E você vai ganhar. Porque o Senhor vai entregar na sua mão, rei. Não era isso que ele estava querendo ouvir, queridos? Não era isso? Ele queria que o Micaías falasse o que os 400 estão falando. É o que as pessoas estão fazendo no mundo com você, meu irmão e minha irmã. Fala o que todo mundo está falando. Todo mundo não está fazendo isso? Faz a mesma coisa, não tem nada a ver, você só vai ser mais um. Esse é o problema do cristão convicto. É que ele é um. Essa é a questão. É isso que pega. E aí o Micaías falou assim, você quer ouvir, rei, que você vai subir e triunfar? Então, você vai subir e triunfar. É isso que você quer ouvir. Ele disse, quantas vezes, olha só, irmãos, olha o que o rei percebeu. Quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? O rei percebeu. Não é isso, né, Micaías? Não é isso, né, Micaías? Quantas vezes, Micaías? Literalmente, você vai ficar falando contra mim? Vamos lá, queridos. Então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Meus irmãos, 400 profetas ouvindo, o rei de Israel e o Josafá. Esse homem é convicto no que ele crê. Esse homem não foi levado pelo movimento que estava acontecendo lá. Olha o que ele responde. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Resumindo, queridos, todos esses profetas aí estão mentindo para você, Acabe. É isso. E isso provém do Senhor. É tudo mentira o que eles estão falando contra a seu favor. É tudo mentira. 400, irmãos. Lembra-se do mensageiro que já falou, Micaías, ó. Micaías, todo mundo está falando que vai ganhar. Fala você também. Irmão, nós somos tentados a não sermos convictos. Não tem nada a ver. Agora, então, você está esperando uma moça para casar e não vai ficar nessa onda que nós temos aí de namoro? Não vai ficar. Ah, mas por quê? Você é tão jovem, tão bonito, tão bonita. Gente, que isso? Você não crê nisso? E se você é um Micaías? Eu falei, eu creio que Deus prepara para mim. Está na mão do Senhor. Ah, você, dona de casa, veja as mulheres aí, quantas profissionais, mulher também é inteligente. Quem falou que dona de casa não é inteligente? Quer fazer uma limpeza, comida, cuidar do filho, ainda pegar a panela para não queimar e o leite que vai virar, e varre a casa e passa pano e volta em casa, você chega e dá um brinco. Você fala, meu Deus. A gente lava uma louça, fala, já acho que fez muita coisa. Ah, não, mas ainda tem um banheiro, tem o quintal, tem o... Gente, inteligência, aquela administração, poxa, eu não vou comprar isso. Isso aqui está sobrando, eu pego isso aqui, eu uso isso aqui primeiro. Tá? Isso é inteligência, isso é sabedoria. E aí chega alguém e fala assim, não, mas está todo mundo fazendo isso. Pois é, eu não sou todo mundo. Eu sou uma Micaías. É que eu não consegui colocar no feminino, Micaías. Micaías, né? Não deu para colocar, né? Eu sou uma seguidora de Micaías. Olha, queridos, vamos terminar a história. Estamos caminhando aqui. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e deu uma profetada em Micaías. E disse, de onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, depois da bofetada. Eis que verás naquele mesmo dia, quando entrarás na câmara, em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, e não vão mais para a guerra. Foi isso que ele falou? Não foi, queridos. Tomai Micaías, devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Prende esse homem. Prende esse homem. Não quer dizer que a sua convicção, queridos, vai persuadir as pessoas.
Pode ser que as pessoas não vão dar uma olhada para você. As pessoas vão satirizar você. Pode ser que você vai tomar bofetada. Pode ser que você vai tomar bofetada. Mas o que aquele Micaías faz? Ele sai dali chorando e fala, ele não me ouviu, eu vou embora. Não, queridos, o que o Micaías diz? Olha só, vamos lá. Disse Micaías, versículo 28. Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isso, vós, todos os povos, em nome de Deus. Se você voltar vivo, Deus não falou por mim, não. Entre outras palavras, ele falando, você não vai voltar, ó. Só para deixar claro. Agora, Acabe, se ouve isso, e povo, eu estou falando para vocês, todos vocês, ouçam isso. Ele não vai voltar, porque Deus fala por mim. Já pensamos? Eita, homem de coragem. Micaías, que benção. Olha só, vamos ver o que aconteceu. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, olha o que o rei disse a Josafá. Ué, ele não estava tão convicto assim? Eu acho que Acabe não estava convicto não, irmãos. Olha só, ele disse ali a Acabe, olha, eu vou me disfarçar e eu vou entrar na peleja, mas você usa as tuas vestes reais. Por quê? Por que você vai se disfarçar, Acabe? Sabe o que eu imagino, queridos? O Acabe, acho que devia estar com uma pulga desse tamanho atrás da orelha. Ele está falando assim, eu acho que o Micaías está falando a verdade. Eu acho que eu vou morrer. Mas assim, se o Josafá for de rei, o que o exército vai querer dominar primeiro? O rei. Pega o Josafá, eu estou livre. O Josafá, queridos, o que o Josafá faz? O Josafá vai de veste de rei. Ele entrou na peleja lá. Ora, o rei da Síria dera uma ordem. Presta atenção na ordem do rei da Síria agora. Aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, eita, certamente, esse é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá falou, opa, eu sou o rei de Judá. A estratégia do Acabe deu certo, hein? Eles falaram, vamos pegar o rei. A ordem é, gente, atrás do rei, hein? Não quero saber de servo, não. Vá direto no rei. Aí chega lá, pegou o rei, só que era o rei de Judá. Olharam Josafá. Ixi, não é que o Acabe escapou? Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, aí deixou de perseguir. Pronto, olha aí. O Acabe vai escapar. Será que vai, queridos? Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me fora do combate, porque estou gravemente ferido. Sabe o que aconteceu, queridos? Um flecheiro ali estava ali, ó. Pum. A flecha, né? Como a flecha foi fazendo assim, ó. Onde é que está, né? Onde é que está a fresta da armadura do que estava disfarçado? Quem estava disfarçado? O Acabe. A flecha fez. Pegou aqui. Ela veio ao acaso. Que acaso, queridos? Caso nenhum, irmãos. O homem ia morrer. Quem falou isso? Só Micaías. Só o convicto. Vamos terminar a história aqui, queridos. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quando o rei seguraram de pé no carro defronte dos sírios, mais tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para sua cidade, cada um para sua terra. Morto o rei, levaram na Samaria, onde o sepultaram. Convicção, irmãos. Convicção é a certeza do que você crê. Esse homem não foi levado por 400 profetas, por 2 reis, por mensageiro, por bofetada. Ele falou assim, peraí, Deus fala por mim. Deus deixou claro para mim. É o princípio de Deus falar o que Deus diz. O que Deus disse é que você não vai voltar dessa guerra. Eu não posso, diante da verdade de Deus, ficar negociando. Não, isso pode, isso pode. Ah, pastor, a pessoa, ela não é crente. Não, ela é crente e ela não é crente. Ela está se convertendo. Não está, não, irmãos. É 2 caminhos. É 2 caminhos. Não alarga, não. Não alarga o caminho.
Incrédulo, é incrédulo. Nós pregamos o evangelho para que Deus converta o coração dele. Amém. Louvamos a Deus quando há uma festa no céu, quando o pecador se arrepende. Amém por isso. Enquanto isso não acontecer, ele continua sendo incrédulo, um desobediente, um contra Deus. Essa é a verdade do evangelho. Não adianta ficar levantando, abrindo a porta, largando a porta. Não adianta. Ah, pastor, mas é legal. Não adianta. Não adianta ser legal. Ah, gente boa. Não adianta ser gente boa. Ah, eu conheço desde tanto tempo. Não adianta. Isso não salva. O que salva é o evangelho. O que salva é a graça de Deus. É certo isso para você? Então, por que muitas vezes você trata incrédulo como crente? Irmãos, falta de convicção. Isso não é falta de amor. Isso não é falta de amor. Quando você fala a verdade, é amor. Quando você enxerga da maneira correta, é amor, é convicção. Assim, é isso que Deus falou. Se Deus falou, não vai ser 400 profetas, não vão ser 2 reis, não vai ser guerra, não vai ser mensageiro, não vai ser bufetada, não vai ser nada que vai me tirar do princípio de falar a verdade. Foi assim com Micaías. Depois você lê em casa com calma. Veja que aquela flecha, queridos, ela não saiu, e as crianças aqui que estão me ouvindo, né? Claro que a flecha não fez isso, tá, queridos? Eu só estou fazendo uma ilustração, né? A flecha não vai fazer isso. A flecha vai reto. Só que a reta que ela pegou não foi nenhum servo. E nenhum serve. E outra coisa, a armadura, ela fechava o peito, fechava as costas e ela tinha uma fresta aqui. Ela entrou nessa fresta. Coincidência? Que coincidência, meus irmãos? Isso é o Senhor falando. Isso é verdade. Por isso, queridos, vamos sair daqui convictos da verdade. Convictos. Eu sou crente. Esse é o Evangelho. Eu preciso entregar minha vida ao Senhor. Se essa for a convicção da sua vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Se assim for. A sua necessidade hoje. Senhor, eu preciso me envolver mais com a igreja do Senhor, porque esse é o meu povo. Eu amo esses irmãos, eu preciso crescer na fé. Faz tempo que eu não leio a Bíblia, eu passo de segunda a sábado sem abrir minha Bíblia. Eu não leio o Senhor, e a convicção de que é a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem. E por que eu não me alimento? Por que me falta isso? Não pode faltar, meu irmão. Convictos, abra lá na carta de Paulo aos Gálatas. Olha só, versículo 9, meus irmãos. O convicto, ele não está preocupado com a aprovação dos homens. Assim como Micaías não estava preocupado com o que aqueles 400 profetas iam achar dele. Ele não estava preocupado com o que Acabe ia achar dele. Ele não estava preocupado com o que Josafá ia achar dele. Ele estava preocupado em falar o que Deus enviou a ele para falar. Simples assim. Preste atenção. Paulo fala que aquele que prega o evangelho, aliás, fala que aquele que prega o evangelho, o único evangelho, esses que estão pregando outro evangelho, não é evangelho. Isso não é evangelho. Vocês estão pervertendo. Lembra que nós vimos semana passada? É uma falsa mensagem. Então, vou colocar uma possibilidade. Se algum anjo viesse pregar, ou eu fosse pregar um outro evangelho, isso é maldito, isso é condenado por Deus. Isso é uma possibilidade. Lembra do subjuntivo e do indicativo, o que está acontecendo. Então, se alguém está pregando outro evangelho, isso é amaldiçoado, é falsa mensagem. Eu estou admirado, irmãos da Galácia, como vocês estão passando para outro evangelho? Não tem outro evangelho. Em Atos capítulo 3, ele chama os Gálatas de insensatos. Aí ele diz, porventura, versículo 10, porventura, procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Ô Gálatas, vocês estão pensando que eu estou atrás do favor de vocês? Eu estou atrás da aprovação de vocês? Peraí, sou homem convicto. Como Paulo inicia a carta dele? Presta atenção, versículo 1, queridos, do capítulo 1. Paulo, mensageiro, apóstolo, enviado de Deus. É isso que ele diz. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas eu venho pregar, eu sou apóstolo por parte de Jesus Cristo, foi por Jesus e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, eu sou o apóstolo Paulo. Vocês estão agora duvidando que eu estou querendo o quê? Eu estou querendo a aprovação de vocês? Ah, meus irmãos, essa ideia de procurar, né?
esse favor, é como se Paulo quisesse conciliar. Como eu disse a vocês, há um pensamento ali naqueles judaizantes que estava dizendo o seguinte: o que Paulo está fazendo? Por que Paulo não está falando que os crentes precisam se circuncidar? Sabe o que é? Porque na Galácia tem muitos gentios. Então, se ele falar para circuncidar, e aí vai ser ruim, como é que ele vai ganhar, entre aspas, os gentios? Então, ele começa a falar, não precisa circuncidar. Olha, queridos, olha, estão distorcendo a verdade. Como se Paulo estivesse falando assim, não, gente, não precisa circuncidar, porque se não falasse assim, os gentios não iam ser convertidos. Não era isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é que circuncisão era na antiga aliança. Não é necessário em Cristo fazer a circuncisão. Não é necessário diante de Cristo ter obras da lei, mesmo porque ele vai explicar na carta aos Gálatas que elas não salvam. E aí ele fala para os irmãos, peraí, vocês estão achando que eu estou alargando, estou conciliando um pensamento para ter o favor dos homens? Eu quero ter a aprovação de Deus, gente. Não é desses homens, não. Ele é muito enfático diante disso. Meus irmãos, Paulo diz a eles, olha, eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu estou falando aqui, lembra que a gente viu no início da carta aos Gálatas, que é a saudação mais enfática de Paulo, né? Ele as outras são mais, né, fala aos irmãos amados, né, de Corinto, aos santos em Corinto, aos de Roma, mas aos Gálatas ele está tão indignado, que eu creio que seja isso que está acontecendo, que ele fala assim, irmãos, vocês estão achando que eu estou buscando aplausos dos homens? Irmãos, isso pode acontecer comigo e com você. A sua falta de convicção, sabe o que é? É porque você quer ficar bem com todo mundo. Como é que eu fico? Eu não estou falando para você buscar a briga, tá? Porque a Bíblia diz que no que depender de nós temos paz com todos os homens. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de convicção. Quando a sua convicção é provada, aí você não coloca a sua convicção, porque você vai ficar mal, não vai ficar bem, pastor. Se eu falo isso no grupo aqui, eu não vou ser bem visto. Então você quer ser bem visto. É isso. Então a sua convicção, ela é vendida por você ser bem visto. Pastor, se eu falar isso, as outras pessoas, sei lá, não vão ser muito assim comigo. Então você quer que as pessoas sejam assim com você. Você precisa saber que você está vendendo a sua convicção. Imagina a história que nós acabamos de ouvir de Micaías. Micaías olha, irmãos, imagina 400. Não é 4, não. Não é nem 40. São 400. Parece 400. Sobe, rei. Vai ganhar. O rei vai ganhar. Olha, eu estou fazendo um grito de guerra agora, né? O rei vai vencer. Urra, né? Rei de Acabe. Eu estou fazendo um grito de guerra aqui. Aí dá aquele grito em uníssono. Aí o Micaías olha para aquilo e faz aquela oração. Fala, Senhor, tudo mentira. Não vou ficar em cima do muro. Irmãos, quantas vezes nós ficamos em cima do muro? Precisa colocar aquela posição e você sabe, você colocou aquela posição, aí tem um certo afastamento. Você olhou aquela situação de pecado, você vai confrontar? Confronta ou não confronta? Eu vi. Gálatas diz que se alguém for surpreendido, Senhor, eu surpreendi. Mas se eu falar, aí tem um muro assim, né? Aí você vai para cima do muro. Em cima do muro não é o púlpito não, tá? Você vai para cima do muro. Aqui em cima do muro. Você fala assim, não vou falar, aí não vai ficar bem. E eu faço de conta que eu não vi. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão. Que falta de convicção é essa? Quando esse mundo diz pra gente pecar, é convicção de Deus no seu coração. Fala assim, eu não vou pecar. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não vou. Isso é princípio de Deus. Pastor, mas eu gosto de fazer isso. Pois é, você gosta. Mas o seu gostar, ele tá literalmente contradizendo a sua convicção. Você fica com o seu gostar ou com a sua convicção? Paulo diz, eu não busco isso não. Ele continua dizendo, ou eu procuro agradar a homens. Agora, além de conciliar, essa outra palavra aí não é o favor. Agora, essa palavra quer dizer,
Eu não quero, como se fala, eu estou buscando as lisonjas dos homens. Ou seja, entre outras palavras, Paulo está falando assim, eu estou buscando, na verdade, bajular os homens. Ele já falou isso em Tessalônica, olha só. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo fala que ele não usa linguagem de bajulação. Queridos, é só você ler a carta aos Gálatas, você vai ver que não tinha bajulação ali, não. Ah, não tinha bajulação. Uma coisa que não tinha era bajulação. Aí Paulo fala, vocês estão achando que eu estou querendo bajular? Vocês estão querendo que eu estou abrindo aqui, eu estou alargando a porta estreita para bajular? Gálatas, vocês estão achando isso de mim? Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só. Se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Eu vou parafrasear aqui, né? Se eu ficasse em cima do muro, buscando agradar esses que estão errados, eu não era servo de Cristo. E outra, a palavra que ele usa para servo, sabe o que é servo? Escalo, escravo. Escravo de último escalão. Escravo de último escalão tem primazia? Ou seja, se ele é de último escalão, já não tem. Tem louvores para o escravo de último escalão? O doulos ali, que é a palavra para escravo, é aquele escravo que fica, sabe o navio? Aquele que fica por último, remando. Por último na escala ali do navio, remando. Então, é aquele lá. Você acha que quem está em cima, lá do navio, vai ficar preocupado com quem está remando lá embaixo? Nossa, olha, eles estão cansados lá, hein? Precisamos descer lá, levar um copo de água. Que nada. Servo faz o quê? Servo serve. E escravo, o que ele faz? Ele trabalha. Paulo está dizendo, se eu buscar agradar homens, ficar em cima do muro, não colocar minha convicção quando ela for necessária ser posta à prova, eu não seria servo de Cristo. O que muitas pessoas estão fazendo, queridos? E espero que você não seja uma delas. Quando o princípio confronta você e isso te deixa, entre aspas, mal com outras pessoas, o que você faz? Eu esqueço o princípio e fico bem com as pessoas. Aí depois você vem dizer que você é servo de Cristo? Está disposto a sofrer por Cristo, meu irmão? É uma pergunta que eu te faço. Minha irmã, você está disposto a sofrer por Cristo? Sabe o que eu percebo, queridos? Em determinados momentos nós estamos servindo a Cristo. Sou servo do Senhor, aí louva, tal. Não é errado levantar a mão, nem bater palma não, tá, irmãos? É uma benção, né? A gente até está conversando sobre as palmas, não é errado bater palma não, né? Não é problema com isso, não há pecado nisso não. A pessoa vai, levanta a mão, bate palma e falam palavras de louvor e adoração a Deus, né? Mas diante do princípio, quando o princípio é posto à prova, a pessoa fala, não, peraí, calma aí. Eu acho que a Bíblia não quis dizer muito assim. É a igreja do Dom Pedro lá que é radical nessas coisas, que não foi bem isso, não. Peraí, a igreja do Dom Pedro? Ainda me culpa e culpa o pastor Kevin ainda. O pastor. É a visão do pastor. A visão do pastor, mano? Pô, vamos ler a Bíblia junto. O que a Bíblia diz sobre isso? Visão do pastor? Eu não quero ter minha visão aqui, não. Eu quero ser um Micaías. Eu desejo ser um Micaías. Falar em nome de Deus. Isso sim. Isso é importante, irmãos. Aí, na hora do princípio, não. Mas na hora do louvorzão, na hora, né, de demonstrar uma adoração, adoração é todo dia, irmãos. Nós nos reunimos aqui cada domingo, cada quarta-feira, para adorar a Deus, porque nós passamos a semana lutando contra os nossos pecados e adorando a Deus durante todos os dias. Aí Paulo fala, se eu quisesse agradar homens, eu não podia ser chamado de escravo de Cristo, não. Por quê? Porque eu estava querendo louvor para mim, ó. Vocês estão dizendo isso de mim? Gálatas, eu faço-vos, porém, saber, irmãos, ainda que aqueles irmãos estivessem dando ouvidos para esse tipo de conversa, Paulo diz, em amor, vocês são irmãos, nós somos da mesma família, por isso, irmãos, eu falo para você, a nossa igreja aqui, nós precisamos caminhar unida. Precisamos caminhar unida, não podemos deixar nada de divisão, nós somos uma família, se há pecado, nós precisamos tratar, pedir perdão, perdoar e caminhar crescendo em Cristo. Isso é a igreja de Deus. Fora disso não é igreja. Desenvolver os nossos relacionamentos. Para de ser egoísta, sirva os outros. Pare de ser egoísta, sirva as pessoas. Vive em comunhão.
Pare de ficar focando só em você. Pensa no reino. Pensa na graça de Deus de fazer você um crente, um cristão, a família da fé. Paulo fala, irmãos, eu faço, porém, vocês saber. Quando Paulo começa a discorrer um pouco da história dele, os Gálatas já sabiam. Mas Paulo frisa para eles algumas coisas importantíssimas. Olha só, eu faço, irmãos, vocês saberem que o evangelho que por mim anunciado, ele não é segundo o homem. Havia uma característica nos judaizantes, né? E essa característica do judaísmo, a tradução oral, né? Além da Torá, né? O Pentateuco, né? E os escritos do Antigo Testamento, tinham as leis que eles deveriam obedecer. E essas leis eram passadas oralmente. Leis essas que não eram leis bíblicas, né? Então, leis conforme o judaísmo. Ou seja, eles teriam que cumprir isso. E isso passava oralmente, de pessoa para pessoa. Paulo fala, olha, o meu evangelho não é de homem nenhum. O meu evangelho não é de homem nenhum, porque eu não aprendi de homem algum, mas eu recebi de uma revelação direta de Cristo. Ele vai explicar isso. Lá na Arábia, lá no versículo 17, ele vai começar a falar isso sobre a Arábia, lá no caminho de Damasco. Quando chegarmos lá, nós vamos olhar com mais detalhes isso, né? Mas ele fala, eu recebi de Cristo. Esse evangelho é celestial. Não é uma coisa do meu pensamento. Não sou eu, Paulo, que estou querendo inventar o evangelho para abrir as portas para os Gálatas virem. Não, venha. Se gente vem como está e continua como fica. Não. Não é nada disso. Esse evangelho eu recebi de Cristo. Esse evangelho veio de Deus. Não é invenção minha. Não é de homem nenhum. Ainda que eu venha do judaísmo, ele vai falar isso. Ainda que eu venha do judaísmo, né? Esse evangelho eu recebi direto de Cristo. E é interessante, queridos, que ele disse isso, né, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, ele diz assim, ó, e afinal, depois de todos foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Ele diz em 1 Coríntios 15, 8, que ele é nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo recebeu do próprio Cristo. Essa mensagem vem de Deus, não é coisa de homem. Eu estou convicto do evangelho que eu estou pregando. Por que, Gálatas? Por que esses judaizantes estão inventando essa história? Por quê? Versículo 13, queridos. Porque ouvistes qual foi o meu proceder antes no judaísmo. Porque vocês já ouviram saber como eu vivia antigamente. Então, meus irmãos, judaísmo, aliás, cristianismo não é um judaísmo melhorado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, isso precisa ficar muito nítido para nós. Paulo está dizendo, outrora, em outro tempo, eu vivia no judaísmo. E depois ele fala as marcas do judaísmo aí no decorrer da carta aos Gálatas. Por isso que eu disse aos irmãos, essa carta está aquecendo o meu coração. Outrora, vocês sabiam como eu vivia no judaísmo. E ele passa a explicar como era a minha vida. Como, sobremaneira, eu perseguia a igreja de Deus e a destruía, fazia de tudo para destruir. Eu perseguia. E isso era feito sobremaneira. Não era pouca coisa, não. Era constantemente. A ideia de sobremaneira é a ideia de ser excessivo. É ser além da medida. Ou seja, Gálatas, vocês estão achando que eu estou alargando, né? Esses judaizantes estão pregando aí que eu estou alargando a porta para que os gentios cheguem? Esse evangelho não é meu. Eu não estou fazendo para elogio meu, não. Eu estou pregando o evangelho de Cristo, porque eu recebi de Cristo, eu não recebi de homem nenhum. Porque é o seguinte, irmãos, eu faço vocês saberem uma coisa. Vocês sabiam como eu era no judaísmo. Depois ele começa a falar, irmãos, ele vai falar que ele era zeloso no judaísmo. Ele seguia de maneira excessiva essa ideia de sobremaneira em perseguir a igreja. Meus irmãos, olha só o que está no capítulo 5. Peguem versículo 11. Olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo,
Está desfeito o escândalo da cruz. Paulo está mostrando para os Gálatas, olha a incoerência. Peraí, se eu ainda prego a circuncisão, tem alguma coisa estranha. Se eu prego a circuncisão, não era para eu estar sendo perseguido. Eu estou sendo perseguido por quê? Porque eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho. Logo, ele diz que o escândalo da cruz, né? Ele está desfeito. Queridos, Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele defende o seu apostolado. Mas uma coisa me chama a atenção nesse apóstolo. Paulo, ele falava com amor. Foi assim, na igreja aos Coríntios, a segunda carta, por exemplo. Mas na primeira carta, queridos, vou usar essa linguagem popular, tá? Paulo não aliviava, não. Paulo não aliviava, não. Eu já sentencio esse que vocês estão aturando aí, dormindo com a madrasta. Como vocês estão aceitando isso? Ô Coríntios, como isso está acontecendo? Gente, vocês estão levando irmão na justiça. A ceia do Senhor. Tem gente que está se embriagando na ceia do Senhor. Eu não louvo vocês por isso. Como vocês podem fazer isso? Biro. Ao mesmo tempo, ele escreve a segunda carta aos Coríntios, não desfazendo o que ele falou em 1 Coríntios, nada disso. Mas meio que dizendo, irmãos, eu disse isso porque é a verdade. Esses tais apóstolos, o qual a igreja de Corinto estava sofrendo, com pessoas ensinando lá, esses tais apóstolos não são apóstolos. Não são apóstolos. E aqui aos Gálatas, queridos, nós vamos caminhar permitindo o Senhor, né, nessa carta, vendo que Paulo, assim, eu vivo o evangelho, eu sou um pregador do evangelho, eu sou um apóstolo, eu vou falar para vocês a verdade, não estou agradando ninguém. Porque muitas vezes, queridos, nós deixamos de falar para agradar as pessoas. De novo, preste atenção, eu não estou falando para você ser um brigão, nem uma brigona, não estou falando isso. Não estou falando para você mostrar, olha, assim, que é verdade, tá vendo? Você vai para o inferno, tal, não sei o quê, você é um crente imaturo, essas coisas, não é isso. Agora, diante de uma verdade, você está conversando com o seu irmão e fala assim, não sei o quê, pois é, meu irmão, eu tenho esse ressentimento há anos. Há anos? Peraí. Eu ouvi isso mesmo há anos? Como assim há anos? Não, eu tenho vivido com isso, mas Deus sabe mesmo. Mas você sabe que é errado você viver assim? Não, pastor, eu não falo assim não, porque eu vou ficar mal. A pessoa fica mal comigo, talvez não vai querer conversar comigo. Então, você presenciou uma situação onde você podia viver em amor, confrontando aquela pessoa, conversando com ela, orando com ela para que ela mude daquela atitude, e você deixou quieto? Falta de convicção, meu irmão. Falta de convicção. Queridos, eu sei que muitas vezes nós vamos sofrer por convicção. Vamos sofrer. Muitas vezes coisas que nós poderíamos fazer, nós não vamos fazer por convicção. Vamos ser criticados por isso. Eu penso que quando um pastor, Deus chama um pastor, e aí eu estou falando não estou advogando em causa própria, mas é um testemunho, né? Quando Deus chama um pastor, ele chama homens que são falhos. São pecadores. Você sabe que eu sou pecador. Você sabe que eu sou falho. Mas Deus dá para nós algo do qual nós precisamos escolher como líderes, tá? Não que todos os cristãos não tenham, mas falando no meu caso, né? O pastor ele vai dizer não ou vai dizer sim? Ele vai agradar ou não vai agradar? Ele vai falar a verdade ou ele vai omitir a verdade? Infelizmente, homens de Deus, ou pelo menos que se dizem de Deus, se vendem por muito pouco, irmãos. Diante de uma circunstância, diante do movimento desse mundo, diante das pessoas, diante das vontades, eles não dizem não, eles não tomam posição, eles deixam quieto, com ar de amor, com ar de espiritualidade, com ar de sabedoria, estão falhando diante de Deus. Eu não quero falar diante de Deus. E eu quero fazer um parênteses aqui com muito amor a você, né? Eu preciso te falar a verdade. Às vezes a verdade vai doer no teu coração.
Mas eu preciso que você entenda que isso que Deus requer de mim. Eu não dou recado de púlpito, irmãos. Eu não dou recado de púlpito. Porque, como eu disse a você, agora, nesse momento, esse lugar é sagrado. Eu tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de você. Eu tenho medo de Deus. Então, eu não dou recado de púlpito. Agora eu preciso falar a verdade. Agora, quando você ouve a verdade, como você age? É a minha convicção em ser usado por Deus. E não há poder em mim nenhum. Não há poder em mim nenhum. O poder está na palavra. A minha convicção de falar a verdade para você. E a sua convicção de ouvir quando você é confrontado diante dos seus pecados? O que você faz? Uma coisa, eu peço que você ore por mim. Para que eu não perca a convicção. Para que eu não seja levado pelos movimentos desse mundo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ore por mim, meu irmão. Não force em mim. Ore, minha irmã, por mim. Seu pastor não é forte. Agora eu digo uma coisa para você. Seu pastor é convicto. O que eu aprendi, eu quero pregar a você. Eu quero ensinar a você. Eu não quero omitir. Já houve situações onde eu tive que falar a verdade. E momentos antes de falar a verdade, que eu sabia que ia... Eu uso essa expressão, né? Entornar o caldo. Acho que todo mundo sabe o que é entornar o caldo, né? Entornar o caldo é entornar o caldo, né? Tá esperando o caldo ali, o caldo entorna, você fala, ixi! Já teve situações que eu falei assim, eu preciso falar. E aí, sabe aquela conversa rápida com Deus? Eu sei que vai entornar o caldo, Senhor. Mas eu preciso falar. Porque é para Deus que a gente faz, queridos. Não busque agradar pessoas. Às vezes são pessoas próximas de você. E elas estão confrontando a sua convicção. Quem você escolhe? Você pode responder igual Paulo? Diante dessa circunstância, se eu quiser agradar essa pessoa, eu não posso dizer que eu sou servo de Cristo. Então eu não vou agradar. Eu vou falar a verdade. Vai doer? Vai. Vai se afastar? Pode ser. Ou não. Ou vão se aproximar. Eu só fico pensando naquela história que nós ouvimos. Aquelas pessoas que voltaram daquela batalha, que o Acabe morreu, né? Aqueles que voltaram olharam para aqueles 400 profetas. E olharam para Micaías. Fica de acordo com a sua imaginação. Qual era a certeza que aquelas pessoas tiveram? Acontece que você é chamado para ser um cristão convicto. Convicto da verdade. Mas não vou agradar, pastor, mas não é para agradar, meu irmão. É falar a verdade. Mas, pastor, está todo mundo fazendo errado. Pois é, pode ser que todo mundo está fazendo errado mesmo. E você está fazendo o que é certo. Eu não estou dizendo que nós somos os melhores. A melhor igreja, a igreja mais sábia, a igreja mais madura. Eu não estou dizendo nada disso. Isso vai trabalhar no nosso orgulho. Não é nada disso. Eu só estou querendo dizer o seguinte: a igreja batista no Dom Pedro quer fazer o que é certo. Vamos caminhar junto, meus irmãos. Vamos caminhar junto. Homens e mulheres convictos. Velhos e jovens convictos. É isso que a palavra de Deus diz, eu vou sofrer por Cristo. Eu vou. A palavra da cruz continua sendo loucura. E eu sou mais um louco, seguidor de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Deus amado, obrigado, Deus, pela vez que nós ouvimos a Tua palavra. Queremos ser convictos daquilo que nós cremos. Pai, fortalece o nosso coração. Não há força em nenhum de nós. Não há, Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então, fortaleça, Senhor Deus, a cada mulher aqui no nosso meio, a cada homem aqui no nosso meio, a cada jovem, a cada idoso, Senhor, aqui, naquilo que eles conhecem da Tua verdade, para viver a verdade, Senhor. Nós não queremos ser levados por bajulações, agradar pessoas. Não queremos viver agradando pessoas, Senhor. O Senhor sabe que o nosso coração pecador faz com que a gente fuja, Senhor Deus, quando a nossa convicção é provada. Mas, Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. Se somos crentes, nós cremos na verdade do Teu Evangelho, queremos viver de acordo com essa verdade. Ainda, Senhor, que pessoas se afastem de nós. Nós queremos aproximá-las pela graça de Deus, pela graça do Senhor. Mas elas vão se afastar.
mas nós não vamos negociar a nossa fé. Assim como nós lemos, Senhor Deus, em Hebreus 11, Senhor Deus, pela fé, muitos sofreram, morreram para viver o teu evangelho. E o Senhor concedeu graça a cada um deles, a cada uma delas. Conceda graça a cada um de nós, Senhor Deus. Somos confrontados no nosso trabalho, não fazemos coisas erradas. Somos confrontados na nossa casa, não pensarmos coisas erradas. Somos confrontados pelas pessoas e não falarmos as coisas erradas. Senhor, que luta! Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco. Sê com a nossa igreja, Pai. Proteja-nos, Senhor Deus. Proteja-nos, inclusive, de nós mesmos, que nós podemos pecar. Mas quando vier, Senhor Deus, os ataques, os dardos inflamados do inimigo, Senhor Deus, querendo nos fazer tropeçar, proteja-nos, Senhor. Nós queremos ser convictos. Aquilo que nós cremos, nós vamos viver, Senhor. Ainda que nós saibamos, e mais uma vez, Senhor Deus, eu repito ao Senhor, nós não temos poder, mas o Senhor nos capacita. Ajuda-nos a sermos convictos da bênção de viver em comunhão, da bênção de conhecer a Tua palavra, da bênção de viver os princípios do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Fortalece-nos, segundo a Tua graça. É o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Tenha uma semana abençoada, semana de convicção. Viva o Evangelho, onde Deus te colocou. Que sejamos uma igreja que honre ao Senhor, convictos da verdade. Amém? Vamos ouvir o pós-lúdio, o tempo que